Olá, meu nome é Loreta, ginecologista, obstetra. Está aqui no podcast mais um convidado que é psiquiatra. Imagina o que essa pessoa sabe quando ela olha para sua cara, ela já sabe o que você está pensando. É um perigo conversar com um psiquiatra. Lucas, se apresenta e apresenta a Adriana. Olá, gente, estamos aqui em mais um Lorecast. Eu sou o Lucas Caselli, sou médico do esporte, sou fisiatra e hoje a gente vai conversar com a Adriana. Seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite. Olá, eu que agradeço de ter essa oportunidade da gente conversar a respeito da saúde mental da mulher, que é um tema extremamente importante e pouco debatido nos debates públicos, né? Se fala ou da saúde da mulher ou da saúde mental da mulher, sempre completamente dissociado, sem essa conversa de interdisciplinariedade, principalmente entre ginecologista e psiquiatra, que nós acabamos recebendo essas mulheres no nosso dia a dia e muitas vezes nós precisamos ter essa troca para entender o conjunto, né, que está acontecendo ali com aquela mulher que está transitando aí no rumo na sua vida, indo para essa fase que gera tanta angústia, tanto medo de engordar, medo de ficar velha e que é pouco debatido hoje em dia, né? Você sabe que eu abri uma caixinha, né? Mas assim, a maior queixa que eu tenho no consultório é bem assim, doutora, eu não tô me sentindo dentro do meu corpo. Eu tô triste, eu não sei porquê, né? Meu casamento é bom, meu marido é bom, né? Eu tô triste, eu não sei onde eu me encontro. É como se eu não me identificasse mais. E ao meu ver, tem uma parte que é hormonal, que é a falta e a queda do estrogênio, mas existe uma grande quantidade de mulheres que têm uma depressão maior, né? Eu uso um critério de depressão, eu adoro questionário. Faço o questionário para poder diferenciar uma depressão menor, que eu mesma vou tratar só com hormônio, da depressão maior, que eu vou iniciar o hormônio e eu vou encaminhar para o psiquiatra. Por que isso? Porque uma vez, quando eu era residente, a gente atendia e a gente não tinha esse hábito de investigar essa vida dessa mulher. E a paciente falou que estava muito mal, a gente tratou, mas a gente não ouviu aquela mulher. Eu era jovem, né? E essa mulher se matou. E aquilo ficou muito marcado na minha cabeça. E depois eu fui falar com o psiquiatra e foi ele que me ensinou. Falou assim, não, Loreta, quando for assim, depressão menor, você nem precisa mandar. Você trata, ela vai melhorar. Mas aquela paciente que você deixou de diagnosticar, ela pode se matar. Então, isso me marcou muito. E há umas 2 semanas atrás, eu atendi uma paciente que é minha paciente há milhões de anos, uma pessoa muito querida, e ela tentou se matar também, né? Então, essas coisas me marcaram muito. E na sua experiência, como que é? Na verdade, a gente pega uma mulher que ela está com múltiplas facetas, né? O cérebro, ele vai incorporar uma parte emocional de histórico de vida dela, tem a parte neuroquímica ela é didática, e hormonal, né? E tem a parte aí do estresse. A gente não pode esquecer que essa fase de transição menopausal, principalmente, é uma fase de estresse. Ela tem filhos pequenos ou filho na adolescência. Muitas vezes ela está com um casamento conturbado, uma relação conturbada, uma pressão no trabalho, enfim, todo um ambiente aí que estressa. O que acontece é que a gente acaba olhando uma coisa ou outra e, na verdade, o que a gente vai ter é toda uma mistura e dependendo do que ela está vivendo, a vida vai amassando, vai misturando e a gente vai encontrar um cérebro que vai ter tudo junto e misturado e a gente não vai conseguir delimitar o que é do hormônio, o que é do neurotransmissor, o que é um transtorno psiquiátrico ou sintomas psiquiátricos em decorrência dessa transição hormonal, porque infelizmente a transição hormonal ela desestabiliza tudo. Eu vejo pacientes que estavam estabilizadas da depressão, transtorno bipolar, e de repente desanda. A gente tenta mexer na medicação, ajustar, vai desandando mais e mais, entra num desespero. Mulheres que já tinham uma remissão completa, que recaem nessa fase, e mulheres que nunca tiveram nada e vêm com um quadro muito grave. Então a gente vai ter todo esse aspecto todo florido. E quanto mais a gente fica manipulando, mais vai misturando, até o ponto que vai demorar um pouquinho para chegar, que vai estar tudo cinza, né? Vai estar tudo misturado e a gente não vai enxergar mais o que é hormônio, o que é neurotransmissor, o que é doença mental, o que é menopausa. E é muitas vezes aquela fase que elas chegam e falam assim, doutora, tá tudo bege, tá tudo cinza, eu não sou mais a mesma mulher, eu quero me recupere, né? E é muito normal e comum hoje em dia de se dar apenas hormônio e achar que o hormônio vai ser toda a solução, ou aquele monte de suplementos que às vezes elas vêm com um calhamaço e nada tá bom. Então o que a gente precisa é isso, essa integração da psiquiatria com a ginecologia para discutir, porque muitas vezes nós vamos ter que intervir juntos, né? E tá discutindo, ó, vai ter que entrar medicação aqui, hormônio ali, e a gente vai ter que achar um meio comum, porque o que eu vejo é que é uma fase de muita instabilidade. Eu acredito que nas próximas versões do DSM vai ter um capítulo à parte para transtorno de humor
feminino durante a transição e menopausa. É um grande desafio, aliás. E eu vejo também que existe uma hiperindicação de testosterona. Porque todas as pacientes chegam assim, fui no médico, ele me deu testosterona porque testosterona é vida, né? E ontem eu fiz exatamente um vídeo explicando que nessa fase você tem uma produção de testosterona importante e se você der mais testosterona, você não deu o básico, que é o estradiol. E a mulher, ela se perde muito também, e eu tenho uma visão em relação a isso, porque eu lembro da minha avó aos 50 anos, era uma senhora gordinha, acabadinha, ela já tinha cara de vó. E hoje em dia uma mulher de 50 anos não tem cara de 50 anos, não tem o corpo de 50 anos. E as pessoas te cobram, olha, você tem que estar bem, seu rosto tem que estar lindo, seu corpo tem que ser maravilhoso. E sua avó era feliz porque ela era uma matrona, chegou no final, ela come, E a minha cunhada, ela sempre fala assim, quando eu fizer 75 anos, eu vou comer tudo que eu tenho direito. Eu vou sair de carro, vou bater o carro, vou beber até cair, vou fumar, né? O resto eu não posso falar, que vamos cortar. Mas é como se a mulher naquela idade tivesse o direito de não ter que se preocupar ou dar satisfação para a sociedade. Eu acho que a cobrança em cima da mulher é muito... Sim, hoje, por isso que eu falo que essa fase é uma fase de extremo estresse, porque ela ainda tem coisas que ela precisa estabilizar. Hoje, com 45, 50 anos, muitas não têm nem a vida profissional ainda estável, porque está tudo diferente. Diferente das nossas avós, que já tinham filhos criados e já estavam cuidando de netos. Hoje, elas têm filho pequeno. Eu tenho paciente com 45 ou 47 anos que tem filho de 4, 5 anos. Com toda essa carga hormonal, todo esse estresse ambiental e um estilo de vida, muitas vezes, não muito favorável também para atravessar essa fase de forma tranquila. O que eu observo também, por exemplo, e um caso me chamou muito a atenção ano passado, eu atendi uma menina com um quadro de anorexia muito grave. E ela foi meio que recebeu alta por abandono, por não cumprir as regras do tratamento. E durante a consulta eu falava as coisas para a mãe completamente alienada, fora de órbita, não entendia nada que eu falava, não registrava, ela não entendia. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com essa mulher? E aí nós descobrimos, ela mergulhou de cabeça na menopausa. Ela teve em 2 meses uma queda abrupta, ela parou de menstruar e ela foi declinando essa parte cognitiva. E aí nós precisamos trabalhar de forma bem didática, bem concreta. Eu tinha que ligar para ela todos os dias para ver se ela estava fazendo corretamente. E aí indiquei uma gineco, amiga minha, ela passou e a gente descobriu que ela estava num declínio hormonal. Então, essa questão do estresse hoje eu vejo como um fator do estilo de vida extremamente complicado e que nós temos que ajudar essas pacientes a administrar a questão do estresse com estratégias, com percepção, tudo disso. Não, o show é seu hoje aqui. Hoje a gente está falando de mulher na menopausa aqui. Mas a gente tem que falar de hormônio. Temos que falar de hormônios, porque hoje está com essa filosofia que o hormônio cura tudo, cura a depressão, cura é um elixir, né? Que serve para unha encravada até câncer de mulher grávida, né? Então, e não é bem assim, né? Eu concordo em gênero, número e grau também. Eu acho que a gente, como você bem disse, né, Urita, os 30 de hoje, né, os 40, 45 de antigamente, né, então a gente conseguiu ainda, talvez, postergar e tem problemas até da sociedade moderna, vamos dizer assim, né, é claro que a gente é moderno desde 1945, né, moderno, né, mas eu acho que das próprias demandas sociais, né, você vê uma questão muito dessa transição, né, que hoje, vamos dizer assim, né, parece meio clichê, né, mas esse ganho de liberdade, entre aspas, né, isso tem algum tipo de influência culturalmente falando, de novas políticas, ou vamos dizer assim, de entrar em uma defesa maior de mulher, um crescimento de novas obrigações, vamos dizer assim, né? Sem entrar em questões se são certas, erradas, corretas, não, se concorda, não, mas de uma nova demanda social que surgiu, né? De se enquadrar em algum tipo de padrão, qualquer que seja ele. Sim, aí tem essa cobrança, porque ela tem que ser uma excelente esposa, uma mãe maravilhosa e super mulher maravilha, ela tem que ser uma excelente profissional, uma mulher moderna, jovem, magra, com corpo atlético, com fisionomia sem envelhecimento. Isso só está escravizando mais as mulheres, porque elas ficam escravas de tudo isso, né? Então elas estão sempre fazendo cursos, sempre fazendo procedimentos, um estilo de vida que muitas vezes não é compatível, porque elas acabam bebendo mais para ter que lidar. A estratégia, aliás, de lidar com o enfrentamento de estresse nessa fase é bebida alcoólica. Bebida alcoólica. É muito alto esse consumo?
Eu vejo como bastante. E muitas vezes elas não contam para o ginecologista. Não, que elas contam. Estão contando, porque para algumas elas não contam a quantidade de álcool que elas bebem. É bem alta a prevalência, principalmente pós a pandemia, isso aumentou muito. Porque um dos sintomas que mais atrapalha o estresse é a insônia. E aí o que acontece? Elas começam a beber vinho para dormir, uma cervejinha para relaxar quando chega do trabalho, os filhos com alta demanda. E aí elas percebem que bebendo elas relaxam e conseguem É um indutor, dormir melhor. mas não é um bom qualitativo para o sono, né? Induz o sono, mas Não a é qualidade... qualitativo, isso tem um rebote no dia seguinte da depressão, ou que a gente chama de ressaca moral, e para a parte do metabolismo hormonal, isso é terrível. De tudo que mexe com o fígado vai alterar o metabolismo hormonal e não vai ser legal. Eu vejo que é muito essa questão da sociedade alta performance, né? Outro dia até fiz né? Que é justamente isso, né? Você precisa ser uma boa mãe. Quantas horas no dia precisa para você ser uma boa mãe? Você precisa ser uma boa esposa. Quantas horas no dia precisa para você ser uma boa esposa? Você precisa ser uma boa profissional. Quantas horas no dia precisa para você ser uma boa profissional? Você precisa dar atenção para seus pais. Quantas horas por dia precisa para você fazer isso? Você precisa social, você precisa viajar. Quando você vai ver, 24 horas não dá. Então você vai ter que assumir que você é boa em algumas coisas e você é medíocre em outras coisas e você realmente é zero em outros aspectos. E ter que assumir isso, né? Onde a gente tem hoje uma sociedade de superexposição, né? Onde você consegue olhar tudo que... Toda hora vai ter alguém viajando, toda hora vai ter alguém casando, alguém comprando um carro, né? E aí você consegue detectar isso na sua cara ali, quais são as suas falhas, vamos dizer. Isso talvez incomode muito mais. Você tem essa percepção? Tenho também? essa percepção. E você tocou num ponto importante, que é essa demanda dos pais longevos, né? Porque agora tem mais esse fator, né? Nós estamos tendo a oportunidade de envelhecer junto com os pais. E eles estão atingindo aí 90 anos e pega essa faixa etária 45, 60 anos, que começa meio que a aproximar essa questão do envelhecimento. E lógico, uma mulher que está na transição menopausal, com todas essas questões, isso é outra demanda de estresse. Eu atendo várias em colapso mesmo nervoso, porque não dá conta, porque não sabe se acode o filho, o adolescente, ou se acode os pais que estão doentes, né? E principalmente que a gente pega uma geração de mulheres que estão desenvolvendo doenças neurodegenerativas, né? Que aumentou bastante, Alzheimer, a própria doença de Parkinson. Então se tornam dependentes dessa mulher que também está tendo as suas questões hormonais, que dá todo aquele quadro florido, principalmente do ponto de vista psiquiátrico. E vamos perguntar questões polêmicas aqui. E o marido dessas pessoas? Como é a sua experiência? Ele está nesse caos que você citou agora. Eles querem que elas aqui. tomem um remedinho e fiquem tranquilas, né? Porque Simples não assim. aguenta irritada, assim. Existe a cobrança com aquela questão da libido, que isso também leva muito ao psiquiatra, porque usou a testosterona, não melhorou. Outro dia atendi uma paciente que tinha usado a testosterona, não melhorou. Então vamos cuidar da parte mental, porque isso é um bloqueio mental. Quando eu estava conversando com ela sentia fraqueza, mal-estar, crise, quase desmaiava, que eu fui olhar os exames, ela tinha uma ferritina de 3, uma hemoglobina de 9. E ninguém viu. Disse que era normal dessa fase, porque ela estava com irregularidade do ciclo menstrual, que é normal perder sangue desse jeito e ficar nesse estado. E eu falei, peraí, você não tem nem ferro para manter o mínimo de funcionamento no teu corpo, que dirá para a libido, porque as pessoas esquecem que o nosso corpo ele funciona em 2 modos, né? O modo reprodução, então você tem libido, tem desejo, prazer, o modo sobrevivência. Então se você está no modo sobrevivência, não tem libido, não tem mais nada. E nós estamos vivendo muito no modo sobrevivência, né? E a mulher na transição é uma mulher ativada no modo sobrevivência, porque essa parte da reprodução está decaindo, né? Então a gente vê que tem esses fatores também. Porque hoje em dia, como você pode congelar óvulo, as pessoas têm uma ideia de que eu vou congelar e posso ter filho aos 50 anos. Você pode ter filho aos 50 anos, mas o seu corpo não terá mais a idade que a natureza biologicamente desempenhou para você cuidar do seu filho. Essa é a primeira coisa. E eu tive filho tarde, eu casei cedo, mas eu demorei para ter filho. E eu vejo também que as mulheres têm uma demanda nesse sentido, que chega aos 30, 33 anos, a maioria não casou e congela óvulo e depois fica desesperada para formar uma família e começa a sofrer de forma absurda. Todo dia, mas todo dia eu recebo uma mulher assim, eu falo, e aí, né? Eu sempre pergunto, tá namorando, né? Só pergunto namorando, porque eu nunca pergunto se é menino ou menina, porque eu tenho muito casal, é muito paciente homoafetivo. E aí fala, não, doutora, eu não consigo achar ninguém. E sofre por aquilo, né? Então, nesse sentido, você também atende essas mulheres? Muito, muito. E você sabe que a gravidez da Cláudia Raia aos 52, 3 anos mobilizou 52 muito... não, filha, 55, 55, 56. Eu tô meio perdida. Mobilizou muito aquelas mulheres que não conseguiram ter filhos
filhos e começou a acender o desejo de ser mãe agora. Eu tenho pelo menos 2 pacientes que não engravidaram, fizeram todo o tratamento para fazer uma FIV e não deu certo. Quando a Cláudia reapareceu, gestante, elas simplesmente enlouqueceram e queriam fazer isso de qualquer jeito e se desestruturaram emocionalmente, né? Então a gente vê que o corpo tem essa demanda para reprodução, para ser mãe, e que isso está sendo negado. Quando eu falo que o corpo da mulher foi forjado para ser mãe, para reprodução, as pessoas entram em fúria, né? Mas é a verdade. É o único objetivo, né? É crescer, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Eu tenho mais. É nascer, crescer, engravidar, amamentar, parir, amamentar. Engravidar, parir, amamentar, engravidar, parir, amamentar e um dia morrer. Exato, vai declinar e vai morrer. Só que as pessoas não aceitam, elas acham que vão ficar eternamente jovens e o corpo não vai ter essa resposta. E tem. Porque como você faz um monte de procedimento estético, você se olha e fala assim, tô linda. Mas lá dentro, tá tudo velho. Sim. Por mais que você tome suplemento, por mais que você faça hormônio, a célula tá velha. E as pessoas têm uma dificuldade de aceitar isso, elas chegam pra mim. Eu tenho um paciente assim, olha, de 60 anos, fala assim, nossa senhora, que mulherão, né? A doutora, tô tão cansada. Fala assim, gente, você tá velha. E eu falo desse jeito, você tá velha. Uhum. Estar velha é estar cansada. É o limite do seu corpo. Não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que ter hormônio pra fazer isso. Eu falei, não. Eu falei, acredite, biologicamente você não tem que fazer mais nada. Você tem que aceitar que você tá velha. É por isso que nós precisamos trazer esse tema à tona, porque se fala muito de adolescência, mas não fala da sexilescência, né? Que é essa entrada aos 60 anos, onde vai ter essa discrepância entre o tempo vivido na mente, então a pessoa vai se sentir com 30, porque parece que mentalmente todo mundo congela 30, 35 anos, mas o corpo não. Existe esse tempo cronológico que ele continua passando. E aí começa a entrar esse conflito, porque a pessoa quer fazer 1000 coisas, se aposenta, está numa fase mais estável da vida, quer curtir, quer namorar, mas o corpo não dá conta. E aí é difícil, entra em depressão. Eu já tenho 85 anos, já não sou um velho. Por dentro. Por dentro sou um velho. Essa cara de menino. Mas não é o que a gente vê na maioria das vezes, né? E tem toda uma propaganda, toda uma rede social que incentiva a mostrar que a mulher tem que ser jovem. Então, vai criando esse choque mesmo. Eu vejo muito nessa faixa etária, 65, 70 anos, isso acontecer, que me parece, Loreta, que é uma fase, assim, de declínio grande corporal. Acho que a pior queda é quando você entra dos 65 para os 70. Isso. E quando você começa a entrar nos 80. Aos 80, meus pais vão ficar... meus pais são jovens, mas, assim, eu consigo ver o declínio. Meus pais têm 77, depois dos 75. E eles estão ótimos, eles não têm doença, andam, são super assim, mas né, na capacidade de cognição, na resolução de problema, nessas coisas. Mas a grande coisa que eu aprendi com a minha mãe sempre falou isso, né? A gente vai envelhecer e a gente tem que envelhecer com dignidade. Que a maior dignidade do envelhecimento do ser humano é a lucidez. E hoje em dia essa lucidez está meio perdida, porque a gente vive num mundo virtual. Todo mundo tem mais tempo de amigos virtuais que amigos reais. E isso tem um peso, né? Por isso que ter amizades é a coisa mais importante na qualidade de vida de um ser humano. Aliás, por falar em longevidade, que eu sei o posicionamento de vocês, o fator que protege a longevidade são os relacionamentos, são as amizades. Os estudos mostram que é o que protege e garante um envelhecimento saudável. A qualidade de relacionamentos, principalmente em termos de sociais. Então, a gente vê que está tudo meio distorcido. É digno, né, você envelhecer, eu acho, né? Sim. Do ponto de vista estético, né, eu sempre combati isso, embora tenha feito pós-graduação em medicina estética também, sempre combati que eu falo, gente, você pode ter 70, talvez você não precise aparentar ter 70, você pode aparentar ter 60, 55, mas se você quiser aparentar você ter 25, vai ficar horrível. Vai ficar horrível. Vai ficar horrível, né? Não vai combinar. Então, acho que precisa resgatar um pouco dessa dignidade, eu acho que até uma certa maturidade, né, que é o seu autodesenvolvimento, né, até de questões mais filosóficas e intelectuais, né, de aceitação mesmo, de que sim, a gente está caminhando. Né? Mas nas e é o futuro de todos nós. Né? Nas culturas mais enraizadas, o que sempre se valorizou, mais velho pela sabedoria. Hoje em dia você valoriza só o quê? O que você tem. O seu conhecimento não vale nada. Então, assim, eu entendo que a beleza é importante, é algo que chame a atenção, mas valoriza-se pouco a inteligência das pessoas. Tudo. Então, às vezes, você vê assim, alguém que é muito inteligente, que na rede coloca coisas muito inteligentes e não é valorizado. E eu fico abismada. Eu sempre falo isso pro Lucas, eu falo assim, como é que esta pessoa que só posta a vida dela
ridícula de comprar coisas, de ganhar coisas, tem mais gente seguindo que aquela pessoa que fala coisas tão importantes e tão profundas. Em tempos de inteligência artificial, eles acham que é só teclar lá no GPChat e tá tudo ok, ele já tem acesso a essa informação, então não precisa do sábio. O sábio é um arquétipo que, por essa sociedade, talvez ele tende a desaparecer, né? Então a gente percebe que não tem essa valorização. E aí quando a gente fala de envelhecimento, e algo que eu converso muito com os pacientes, que a gente precisa garantir sanidade mental e mobilidade física. E é importante porque essa fase de 65 anos é quando se começa a se instalar a sarcopenia nessas mulheres, e aí entra todas essas questões hormonais, como se administra, e os estudos estão mostrando que começa aí ter uma aproximação sarcopenia, depressão e demência, né? Como grandes marcadores aí de um envelhecimento não saudável. Então a gente precisa estar conversando e resgatando. Eu falo para as pacientes que parece que elas estão entrando numa segunda menopausa, né? A primeira é essa transição mais hormonal, mas que hoje, graças aos hormônios, à qualidade de vida, elas estão conseguindo até atravessar de forma saudável. Mas essa segunda fase, não. Sabe que eu esqueci de... tem um trabalho... Não, porque lembrei disso. Tem um trabalho que é muito importante e uma estratificação de testosterona. O nadir da testosterona, biologicamente, da mulher, onde está mais baixo é o 62, que é exatamente nessa transição onde tem a queda. Qual que é o papel da testosterona nesse sentido? Porque pensa que todas aquelas mulheres de 62 anos não tinham mais estrogênio nesse estudo. Eles só foram vendo a testosterona e foram vendo a qualidade de vida dessas mulheres cair. Então, quando você entra na menopausa, durante 10 anos, sua produção de testosterona ainda quebra um galho. Mas aos 62 anos é esse nadir, é a queda absurda da testosterona, que coincide com a perda muscular e a alteração de depressão, e que vai atingir mais mulheres do que homem. Exato. Isso é uma coisa que eu tô querendo entender mais, porque sempre me intrigou essa faixa etária, e aí elas fazem uma depressão que muitas vezes não responde a antidepressivo. Então parece que aquela fase de hipoestrogenismo mais acentuado, um neuroenvelhecimento que vai sendo também mais acentuado e que é mais grave naquelas mulheres que tiveram um histórico de depressão pós-parto. Porque é um fator... Hoje eles estão de risco. Exatamente. E aí a gente vai vendo aquele declínio que parece que elas mergulham num neuroenvelhecimento drástico e chega naquele estágio de Alzheimer mesmo, ou numa demência que a gente chama de corpúsculos de Levi, que você tem sintomas parkinsonianos muito intensos. Lembra aquele trabalho que dava testosterona para as pessoas que estavam em depressão? Eu acho que tem, né? A testosterona, ela estando baixa, porque ela vai ter uma conversão periférica, né? Pela enzima aromatase, e você também vai aumentar níveis de estrogênio. Eu acho que né? Também tem esse viés, né? Claro que o neurônio, ele tem receptor androgênio, mas eu acho que o estrogênio tem um papel também fundamental nisso. E você só dando o estrogênio, você não aumenta a testosterona, mas você dando testosterona, você também vai aumentar o estrogênio. Então, eu acho que parte até do que a gente vê também é um efeito secundário, né, vamos dizer assim, indireto, por conta de aumentar níveis de estrogênio também. Óbvio que a testosterona ela vai atuar nisso, né, e eu acho que é uma questão bem importante, né? Por que acaba acontecendo sarcopenia, dinapenia, né? Que é a perda da força muscular? Pela falta de exercício, né? A falta de exercício também está relacionada a uma série de outros fatores, né? Psicoemocionais e físicos, né? O próprio benefício físico até como neurogênese, né? Tem vários estudos falando sobre isso, do papel do exercício físico, né? Então, eu noto muito que as pessoas que acabam evoluindo muito para isso, que já tem esse histórico também de não ter tido, e boa parte das que chegam nesse espaço, né, conseguem fazer uma boa gerência do seu estado de saúde, de reposição hormonal e uma atividade física, uma musculação, por exemplo, né, boa parte dessas pessoas realmente tem resultados muito interessantes. Sim, aqui a gente vai tratar de uma coisa mais polêmica. Aquelas mulheres que estavam num quadro depressivo, porque o que eles alegam? Estou tão deprimida que eu não consigo ter ânimo para ir para academia. E a testosterona funciona bem nesse lugar. Então, aí quando se entra com o androgênico e melhora essa questão da sarcopenia, dá um up nelas, e aí quando você vai ver, elas estão fazendo musculação, estão saindo, estão viajando, se divertindo, e assim, muda a vida, né? E agora elas estão morrendo de medo, se vão parar de usar, porque agora é estético, né? E todo mundo acaba achando que é estético, porque elas começam a ganhar massa magra aos 80. Eu tenho uma paciente de 82 anos que modificou a vida dela. Tanto é que ela não quer que pare nem um antidepressivo, nem um androgênico.
E uma coisa muito interessante que eu vejo dessa questão desse preconceito estético é o seguinte, eu falo, olha, até nos pacientes terapêuticos, né, quando você precisa dar um decanoato de nandrolona, uma oxandrolona, você nota que você tem um aumento da massa muscular e uma perda da gordura. Como é que você tira esse efeito estético do efeito terapêutico do paciente? Porque você aumentando massa muscular e diminuindo a gordura, você melhora a composição corporal. Exato. E a composição corporal, ela é estética. Esteticamente, ela tem uma melhor composição corporal. Como é que você fala assim, não, esse medicamento só vai fazer um bem terapêutico, a estética você não vai mudar, não tem como, é uma propriedade intrínseca ali do medicamento, né? E até essa inversão de mais massa magra do que a gordurosa, se a gente for pensar em termos de risco para Alzheimer, é importante, Sim. né? Porque a resistência insulínica, a obesidade, o índice de massa corporal de gordura muito alto é um fator de risco, principalmente naquelas que têm o alelo do ApoE4, que são as de maior risco. Então, é terapêutico mais ainda, né? Mas se leva sempre para o lado estético, porque chama a atenção. As mulheres, né, octogenárias na academia, que elas estão lá puxando ferro, elas levam muito a sério. Quando eu vou no período da tarde, comecinho da tarde, sexta-feira, que é o dia que eu não trabalho, tem várias animadíssimas lá puxando ferro e adorando, se curtindo, se amando, se olhando no espelho. Eu acho isso maravilhoso. Para mim é terapêutico. Agora vai ficar lá em casa, no sofá, tomando antidepressivo, ansiolítico, esperando a morte. Acho que é algo que a gente tem que discutir nessa faixa etária. Assim. Eu vejo muito isso, né? Eu sempre falei isso, né? Força e massa muscular é igual a vida, né? Porque eu falo, o seu corpo é o veículo da sua alma aqui, né? Exato. Não sei, né? Você acredita, mas você não vai a parte alguma sem ele. Né? Por mais que você viaje nos seus pensamentos, você não vai a parte alguma. Então, você perder força a ponto de você ter dificuldade de levantar de um sofá, ou você ter um medo de fazer suas atividades cotidianas, de ir num shopping, de ir no mercado sozinho e precisar de alguém, acho que isso influencia também muito na parte psíquica, né? De você estar ficando velho, dependente, você está evoluindo, vamos dizer assim. Você vai perdendo a dignidade. Sim, principalmente quando elas caem, fraturam o fêmur e ficam dependentes de cuidadoras, até para tomar banho, para ir no banheiro. Isso dá uma desmoralização enorme. Elas entram num quadro depressivo, não vai responder antidepressivo, porque tem um aspecto emocional. Ela está entrando face a face com o envelhecimento e a deterioração e a falta de dignidade nesse envelhecimento. Por isso que eu acho que precisa ter essa discussão, da gente conversar e falar desses aspectos para não se olhar uma mulher aos 80, que ela tem um corpo que está delineado a musculatura e achar que ali é puramente estético. Não, é qualidade de vida. Tem gente que devia ouvir isso, né? Exatamente. Por isso que nós precisamos estar conversando e trazendo, porque o que mais você vê hoje nas clínicas de repouso, e sempre me chamou a atenção, são mulheres sarcopênicas, depressivas, tomando um monte de medicação psiquiátrica sem resposta. Abandonadas, né? Abandonadas pela família, lógico. Porque acaba sendo um estorvo. Elas têm razão. Elas falam, eu sou um estorvo. E porque elas são totalmente dependentes para tudo, para tomar banho, para ir no banheiro, para andar dentro de casa, porque nem com andador elas conseguem mais, tamanha fraqueza que tem no corpo. Têm. E hoje em dia tem uma visão muito pouco ainda, né, explorado do real benefício terapêutico, por exemplo, de um esteroide anabólico, né? Exato. Eu sou fisiatra, né? Então a gente está na reabilitação, especial na reabilitação geriátrica, né? Ou pós-cirurgias, pós-colocação de prótese em idosos também, você nota uma resposta assim, melhora absurda, né? Então eu tenho vários alunos médicos que eles falam que tratam isso às vezes em conjunto com o cirurgião, e eu tenho alguns pacientes também em comum com alguns cirurgiões, e falam, nossa, o que você fez? Melhora muito, e você teoricamente devolve uma certa dignidade, uma independência, né? Essa não sei se eu posso dizer evolução, né? Mas assim, essa vontade de você fazer coisas e vamos dizer assim, essa empolgação que a própria testosterona tem isso, né? De você melhorar, de certa forma, uma certa agressividade, né? Que você usa, de certa forma, que esse ímpeto de ir para frente. Sim, né? Eles precisam desse impulso inicial e aí o hormônio oferece nesses casos. E eu julgo extremamente importante do que ficar, de novo, dando antidepressivo, dando medicação para dormir, e agora entra esses anticolinesterásicos como se eles fossem devolver a questão que já está deteriorando, e a gente não vê isso. Nós temos que prevenir. Eu sou muito da medicina preventiva. Né? E algumas mulheres elas já começam a ter essa perda aos 40, 45 anos, dependendo da genética. Se tem, por exemplo, uma outra doença hormonal, um hipotiroidismo, uma tiroidite Hashimoto, uma doença autoimune, isso é muito mais deletério nessas mulheres. E nós precisamos
a atuar cedo. Porque hoje, para a gente vai daqui 20, 30 anos, olha a quantidade de mulheres octogenárias que nós vamos ter no mundo. Na sua experiência, você nota que as depressões são até moderadas ou são depressões mais graves? Porque eu vejo muito que parte com a modificação do estilo de vida, uma gerência de boa saúde, da alimentação, do sono, né, do exercício físico. Você consegue, muitas vezes, né, e com uma terapia também, obviamente, muitas vezes você consegue tirar essa pessoa sem precisar de medicação, né? Sim, porque até se você pegar o estudo STAR-D, que ele foi muito marcante na psiquiatria, ele mostrou que a partir da 12ª semana você não sustenta a remissão. É 15%, 20% no máximo dos pacientes tomando antidepressivos a longo prazo que vão se manter estáveis. Você vai ter que ficar mudando de medicação. E aí eles têm aquela impressão, o médico está me testando, eu estou sendo cobaia. Porque tem ou que não estar acertou, sempre, né? Não acertou a dose, não acertou a quantidade. É o que elas falam. Aí vai acrescentando antipsicótico para potencializar. Por quê? Porque os antidepressivos, porque o problema não é uma deficiência de serotonina, de noradrenalina. Por trás daquilo você tem uma queda da bioenergética cerebral, você tem uma neuroinflamação e que vai alterando essa neuroquímica. E o antidepressivo, ele faz lá e só corta o alarme. Ele vai lá e bloqueia a recaptação, você fica com mais serotonina, só que não sustenta. O que a gente observa é que quando você entra com outras estratégias, isso você consegue ter uma resposta melhor, porque você ativa esse corpo, você melhora essa bioenergética. Você está formando músculo, melhora a questão da mitocôndria, então você vai ter mais energia, mais ganho. Então a gente precisa trabalhar isso desde sempre. Eu falo para os pacientes, não adianta deixar chegar na menopausa para fazer isso. Você já tem que fazer um banco de músculo e osso lá atrás para passar por essa fase sem declínio e não precisar depender de medicação e nem de outras pessoas. E você acha que a depressão menor no homem tem a ver com essa menor oscilação hormonal? Eu acredito que sim, só que eu já estou pegando bastante. Até pedi para vocês indicação, porque eu estou com vários homens que estão com hipogonadismo. E são aquelas depressões que parece que declina, volta a depressão. Eu tenho um paciente que ele faz a reposição, mas ele não entendeu que ele vai ter que fazer sempre a reposição. Então, quando ele começa a cair em crise, ele volta, tá na hora de trocar o remédio, já recaí. A gente vai olhar, tá lá embaixo. Esses dias estava 95 a testosterona, eu falei, meu Deus do céu, você precisa dar continuidade. É uma reposição igual de mulher, né? Mas a gente observa assim. O cérebro da mulher é mais complexo em todo sentido, né? E eu vou concordar com você. Sim, nós somos mais complexas, sem sombra de dúvida. Porque a gente é muito perfeita, gente. Quem gera a vida exato, tem que ser e complexo. Se cobra. Eu falo para as pacientes, né? A mulher na idade fértil, ela anda de montanha-russa, a volta demora 28 dias. E cada dia ela vai estar num ponto da montanha-russa. E é isso. E vamos aceitar. Isso não é bipolaridade, isso não é doença mental. Isso é o nosso cérebro se ajustando a essa mudança hormonal. Claro que os extremos, né, que prejudicam, impactam a vida, a gente vai tratar, mas do contrário, não. E existe, hoje eu li um post, não vou lembrar de quem é, que estava assim, neste mundo machista, falar que mulher tem que tomar anticoncepcional ou fazer qualquer hormônio para não engravidar ou não menstruar não é equalidade de gênero. Eu vou discordar. Eu acho que o fato da gente não engravidar é o marcador de águas da liberdade e da equalidade feminina, porque a partir desse momento você não virou mais vítima, porque você engravidava, não tinha o que fazer, né? Você perdia a sua vida. E você não ter mais essa oscilação hormonal tomando o anticoncepcional, para quem tem essas oscilações, é importantíssimo. Nossa, salva vidas. Eu tenho um caso que eu acompanho que ela tenta suicídio nessa fase pré-menstrual. Ela tem uma disforia pré-menstrual gravíssima. E ela mora num país onde o tratamento é proibido e o medo dela é que aqui no Brasil também se transforme em proibido, porque ela ficou muito bem com a gestrinona. Então, mas é porque as pessoas têm... A gente está nos dois extremos, né? Totalmente a favor, que é o pessoal que usa demais, e o totalmente contra. Não existe mais um equilíbrio. E por isso que a sociedade fica com medo. Porque ela só olha aqui, ó, essa ponta que usa demais. A ponta que usa de forma correta, que é a maioria... Ninguém olha. Exatamente. Não aparece. Porque a gente não faz propaganda, não mostra que vai mudar a vida, não faz o antes e o depois, não mostra o jarro cheio de ampolas, né, nos implantes. Não tem essa propaganda, né? E não tem mais o depende, né? A gente vive muito na
da polaridade, né? Você é a favor ou contra, Exato, né? Não tem um exato, depende, não tem um exato. bom senso, né? É como se tivesse duas medicinas se degladiando, mas ambas estão no extremos e ambas estão fazendo estrago para a verdadeira medicina, que agrega tudo isso e aproveita o que uma tem e a outra tem, e a gente tenta fazer um bom trabalho. E nós somos prejudicados. Jabá, né, Lolita? E é por isso que vai mudar agora essa consciência social, pelo menos aqui neste país, vai mudar a consciência, porque o nosso livro vai sair logo mais. Isso. Porque, não, mas é bem isso, né? É a gente trabalhar nesse sentido de integrar. Então, por exemplo, eu faço muita pós-graduação e eu vejo que, pelo menos agora, eu tive aula esse final de semana, o professor, não vou falar o nome, mas ele foi muito aberto nesse sentido. Mas qual foi a queixa dos alunos disso tudo? Assim, ele não falava de reposição de testosterona em mulher, de androgênio em mulher. E ele começou a aula aqui, assim, aqui vocês não falaremos sobre implante. Aí quando ele me viu, aí ele falou assim, Loreta, a gente pode conversar de algumas coisas, mas eu acho que se esse assunto fosse levado ao ensino acadêmico, a forma de interpretação seria diferente, porque as pessoas têm uma visão da gestrinona muito errada, tanto de quem usa, tanto de quem interpreta, né? Então, acho que falta esse equilíbrio. Olha, vamos falar disso, vamos falar de nandrolona para paciente mais velha. Eu uso muito nandrolona, aprendi com ele. Mas, assim, de ver uma senhorinha falando assim para mim, não, agora eu tô comendo, agora eu tô andando, né? Não é para vender jabá, porque eu não ganho nada com isso. Não vendo a nandrolona. Mas é essa qualidade de vida. Do meu pai e da minha mãe, eu dei esteroide androgênico para eles. Nossa, minha mãe falava assim, não, agora eu estou andando, não estou batendo o pé. Exato. Né? Tô podendo comer sem derrubar a comida. Não, também não chegava nesse ponto. Não, mas tem umas que chegam, e melhora. É você ajudar a envelhecer com dignidade. Né? Eu falo que essa é a meta. Nós temos que saber onde nós queremos chegar para investir toda a nossa qualidade de vida, nosso hábito de vida para chegar lá bem, mas sabendo que podemos contar com uma medicina que também vai nos ajudar e favorecer nisso. Hoje que nós temos, não. Mas, por exemplo, tem uma paciente que mora em Fernando de Noronha. E ela fica entre Fernando de Noronha e João Pessoa. Ela tem uma rede. E ela chegou, eu fiz a consulta online, ela falou assim, Loreta, eu prefiro ficar careca e correr e fazer musculação do que ter essa vida de porcaria que eu tinha. Então ela me mandou um áudio que eu até vou postar depois. Porque é verdade, né? É uma questão de escolha das pessoas também. É um direito a exercer a sua liberdade de escolha. Porque eu posso escolher não querer comer e ficar deste jeito e ninguém vai me proibir. Aliás, está na medicina baseada em evidência, né? Você tem a questão dos estudos, que tem a evidência científica, a experiência do médico e principalmente a escolha do paciente. O paciente que escolhe. Sim, eu sempre falo, né? E eles são excluídos, né? São três coisas que são muito importantes, né? Que um é a necessidade dele ter aquela... É a possibilidade dele fazer aquilo, né? E outra é a preferência dele fazer aquilo. Então, eu acho que é um tripé bastante importante. Mas que bom que já tem, né? A psiquiatria também já está integrada. Não sei né? se a psiquiatria está integrada. Eu sempre fui fora da caixa, porque eu tive o privilégio de fazer residência de psiquiatria dentro de um hospital geral. Eu não fiquei numa enfermaria de psiquiatria e nem dentro de um hospital psiquiátrico. Eu fiquei transitando em várias áreas. Isso me permitiu ter esse olhar de transitar e conversar com várias especialidades. E eu observo os pacientes e acompanho, porque psiquiatra, você é psiquiatra da família. Então, você atende várias gerações e você vai vendo o declínio desses pacientes. Porque são pacientes que você atende sempre. E isso começou a me indignar quando eu vi as minhas pacientes envelhecendo. Mulheres que eram jovens, robustas, e de repente elas vão definhando, emagrecendo, perdendo a força. Parece uma orquídea seca, né? E vão entrando num quadro involutivo, inclusive numa depressão involutiva. Não se usa mais esse termo, mas existe. E você não consegue mais tirar com medicação convencional. E aí eu comecei a dialogar com outras áreas e ir atrás desse conhecimento. E graças a Deus tem tecnologia, rede social, a gente consegue hoje ter acesso. Foi né? assim que a gente se conheceu. Exatamente. E aí a gente consegue conversar, trocar ideia e poder fornecer melhor tratamento para o paciente. Aqui o foco é o paciente, não somos nós, são eles. E também acho que agora tem um menor preconceito com o psiquiatra. As pessoas não ficam mais envergonhadas. Não acho que é coisa de doido, né? Tá todo mundo precisando do psiquiatra. Hoje todo mundo toma um remedinho, o Rivotril. E tem que tomar cuidado, porque também fica assim, não pode sofrer. Sofrer um pouquinho que é ir no psiquiatra e tomar um remédio. Nós também vivemos esse extremo também, porque o DSM-5 ele trouxe isso. Hoje luto passou de 15 dias. Patologizou tudo. Patológico. Então, não, né? Eu vou falar, não. E hoje se fala de espectro. Então é espectro do autismo, espectro
bipolar, espectro da ansiedade, e todo mundo acaba encaixando dentro desse pacote. E aí eles esquecem que lá tem um asterisco bem miudinho que as doenças clínicas precisam ser descartadas para você falar que é um transtorno mental. Isso ninguém lê, né? Eu acho que é isso mesmo, né? A gente precisa... Nem sempre a gente vai estar super feliz. Tem dia que a gente vai estar triste, tem dia que a gente vai estar mais anedônico, né? Mas se você está indo trabalhar, tá comendo e tá triste, gente, é tristeza. Tá vivendo? Eu tinha uma amiga que era psiquiatra também, que ela falou assim, não, tá funcionando, tá indo bem. E tem um dia de bode, tá tudo bem, o dia de bode vai passar. A questão, eu falo parâmetro pra gente falar que é uma doença mental e entrar com uma medicação, é o quanto que aquele sintoma tá impactando a funcionalidade e trazendo sofrimento que a pessoa não tá suportando. Tem gente que tem sintomas e prefere assim. Eu tenho um paciente que fala assim, doutora, eu tô melhorando muito, mas eu não sei quem eu vou ser sem o sintoma. Eu vejo isso em paciente com toque. E aí eles pedem para não tirar o toque totalmente. Porque eles vão perder a identidade deles. Mas o sofrimento faz parte. Eu acho que é no sofrimento que a gente cresce, né? Assim, eu passei muito perrengue nessa vida. Eu já tive cada desgraça que, assim, não morri. Perdi um filho que não tinha 2 rins. Né? Perdi minha sobrinha com 13 anos com osteosarcoma. Minha mãe ficou na UTI 40 dias em epilepsia reentrante. Gente, faz parte ser triste e depois você subir, porque sem a tristeza, né? O Pondé sempre fala muito isso, seria do claro se todos gostassem do escuro, o que seria do verde se todos gostassem do azul. Mas não é uma questão de gostar, é uma necessidade. A gente precisa através do contraste que a gente aprende, exatamente. Você vai viver entre os contrastes. Você só valoriza a alegria e a felicidade por conta do sofrimento. Você imagina ser sempre feliz, coisa mais chata, Como diria Nietzsche, felicidade são lampejos, não é isso? Você tem momentos de muita felicidade. Mas para isso você tem que estar presente no momento, né? Entender que aquele é o momento, aceitar, se cuidar, né? Eu acho que a autocompaixão é super importante, de você se acolher dentro do seu sofrimento e fornecer o que é preciso para você suportar, porque vai passar. Tudo é dinâmico e passa, não tem sofrimento ad eterno. Como diz, né? Deus fez a terra redonda e deu um tapinha, já. Vai girar agora aqui, né? E fez esse encanto ainda que é pra você não se esconder, né? Então, eu não quero terminar, Olita. Eu queria ficar conversando aqui. Mas aí agora o podcast é seu, então você que fica com essa incumbência. A gente vai filmar não foi culpa minha encerrar esse bate-papo aqui. Tá. Não, então vou encerrar, infelizmente, porque o papo tava muito bom. Desculpa. Eu vou encerrar porque o papo tava muito bom. Foi muito bom e graças às redes sociais eu conheci a Adriana, ela me conheceu, a gente começou a conversar e espero que, assim, que isso seja divulgado, que muita coisa seja revista e que vocês propaguem essa informação para que mais gente tenha esse conhecimento, tá? Você tem Instagram, né, Adri? Desculpa. Tenho. Foi através do Instagram que nós nos conhecemos e começamos a conversar. Mas pode falar seu Instagram. É @doutora.adriana_Pereira. Então sigam lá porque ela fala umas coisas muito interessantes.